Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, aos 14 de novembro de 2017, neste plenário, reuniu esta Assembleia para discutir um projeto de resolução da autoria do Partido Comunista Português, cujo teor, ora, era equivalente àquele que o Partido Socialista agora aqui insiste em trazer. Estamos, portanto, na discussão de um tema que há relativamente pouco tempo foi já, nesta Casa, discutido e votado. Caricato é que aquele mesmo Partido Comunista tenha dado há poucos dias e novamente entrada de um novo velho projeto em que decalca aquele seu anterior e que nos vai obrigar a discutir o mesmo tema pela terceira vez. Enfim, e assim se gasta o tempo precioso que deveríamos dedicar a discussões inovadoras. Mas vamos a ele, ao tema das entradas gratuitas em museus e monumentos e à sua abertura aos domingos. Em primeiro lugar, e para que se afaste desde logo parte do tema, é preciso deixar claro que, nesta região autónoma, que eu saiba e indaguei... Senhoras e senhores deputados, vamos ouvir o Sr. Deputado Adolfo Barzão. Dá licença. É preciso deixar claro que nesta região autónoma, que eu saiba e indaguei, não existe qualquer monumento em que a entrada seja paga. Assim, e porque relativamente a eles a situação não se verifica, eliminemos liminarmente a questão do inexistente custo de acesso a monumentos. Quanto a estes, restar-nos-ia debruçar sobre a questão do seu horário de funcionamento. Os monumentos são de tutelas várias, sobretudo da Igreja, mas também do Exército e outras instituições. Não pertence ao Governo Regional a competência para obrigar essas instituições a abrir igrejas e templos, fortes ou fortalezas ou outros monumentos em dias determinados. Têm os seus horários e as suas prioridades que devemos respeitar. Estamos, porém, certos que alguma evolução se está a verificar, como, por exemplo, com a abertura da Sé durante todo o dia, já anunciada e em vigor. Quanto aos museus, e comecemos pela questão do ingresso pago. Logo, tendo de referir que o preço em qualquer um deles é quase simbólico, normalmente rondando apenas os 3 ou 4 euros, o que é minúsculo se comparado com o que se paga pela entrada nos museus, e aí sim, nos monumentos também, pelo território continental, por essa Europa e por esse mundo fora. Mas sendo uma significativa parte dos visitantes jovens, estudantes e reformados, a estes apenas é cobrado 50% desses valores, o que torna o valor dos ingressos ainda mais simbólicos. Relembro que em Portugal continental, por exemplo, em Serralves, se pagam 15 a 20 euros por ingresso, quantia superior à de um Louvre, de um Prado ou de um Centre Pompidou. Por aqui não se faz mais do que uma aplicação tenue do princípio do utilizador-pagador. É preciso ter em conta que os museus têm enormes despesas com a sua manutenção e pessoal e com a conservação e enriquecimento do seu acervo, como ainda com os custos inerentes às exposições temporárias ou a eventos de caráter extraordinário. Salientar também que as visitas a museus, quando inseridas em serviços educativos, não são pagas. Não são pagas também as visitas de estudo, as visitas de grupos de escolas, as de centros de dia, as de casas do povo ou as de qualquer instituição ou agremiação que o solicite. Existem dias determinados em que as entradas nos museus não são pagas, como no Dia Internacional dos Museus. Bem como existem museus ou espaços museológicos em que a entrada nunca é paga. Não é por falta de dinheiro que alguém deixa de ir aos museus. E, para além das referidas facilidades, há ações de animação constantes, durante as quais não se cobra nada. É, aliás, curioso referir que, quando, a partir de 2017, se aprovou a medida da gratuidade da entrada nos museus do território central, aos domingos e feriados, mas tão só e apenas até às 14 horas, segundo dados do próprio Instituto Nacional de Estatística, é certo que aumentou o número de visitantes naqueles dias e horas. Só que isso aumento se verificou, não nos visitantes nacionais, mas sim nos estrangeiros. Quero com isto dizer que tal medida não implementou a visita dos portugueses aos museus, antes pôs os contribuintes portugueses a abdicarem de uma receita paga pelos turistas que nos visitam. A medida, assim, demonstrou-se ineficaz no objetivo que pretendia alcançar. Medida essa que, aliás, não é generalizada, mas restrita a certos museus aderentes, que substituem o comprovativo do pagamento do ingresso por um bilhete em que é solicitada aos beneficiários uma doação, o que nem vale a pena comentar. Finalmente, enquanto à ideia de abrir os museus aos domingos e feriados, é do conhecimento público que essa era uma intenção deste Governo, mas que,
por representar a necessidade de admissão de mais pessoal e logo de alteração de quadros e aumento de despesas, não se mostra no imediato execuível ou sequer defensável face às tremendas despesas que temos vindo a enfrentar com a pandemia que teima em nos arrasar. Obrigando o Governo Regional a suas inteiras expensas, enfrentar toda essa carga, inclusivamente com o recurso a um empréstimo para o qual o Governo Central Socialista, na sua habitual teimosia e má-fé, não quis prestar o seu aval, que pouparia milhões e milhões de euros ao contribuinte madeirense. Esta é uma questão que nunca é por demais relembrar. Mas a verdade é que, tendo o Governo Regional de fazer frente a toda esta situação caótica, que nos custou o fantástico crescimento que vínhamos apresentando, o certo é que não é naturalmente agora o tempo adequado a pensar em mais acréscimos de despesas. Neste momento, todo o montante que seja destinado à cultura deverá ser prioritariamente destinado a assegurar a normalidade possível da atividade cultural e ao apoio aos agentes culturais que foram altamente afetados pela crise. Como se fez com a linha de apoio de emergência ao sector das artes e da cultura na RAM, através da qual se apoiou a fundo perdido associações, estruturas e profissionais da cultura, que foram afetados pela crise pandémica, vendo-se privados de rendimentos ou incorrendo em despesas não reembolsáveis como consequência direta daquela crise. Como se fez com os trabalhos de preservação de equipamentos e obras de arte nos museus e espaços museológicos, enquanto estes estiveram encerrados. Com a criação de cuidados especiais para estes que pudessem ser considerados espaços seguros. Como se tem feito também na criação de uma série de iniciativas culturais adaptadas à situação pandémica e suas exigências, como sejam as visitas cantadas, o Magnolia Sunset, o Summer Sounds, o Mudas Experimental Sections, os concertos da Flor e das Vinhas, o Made in Madeira. Como se fez também com exposições entretanto inauguradas, como seja a recomposição do Ricardo Velosa na Quinta Magnolia ou a de Pôs de Colombo na sua casa no Porto Santo. Não se tem nunca parado o investimento que vem sendo feito em obras de recuperação do património, como sejam as do Convento de Santa Clara e nos tetos da Sé Catedral. Enfim, esta não é a altura própria para se inventarem formas de diminuição de receitas, ainda por cima de uma forma que já se revelou ineficaz noutras paragens. O importante, agora, é manter viva a atividade cultural que tantas dificuldades enfrenta num período tão terrível como aquele que estamos atravessando. E a medida agora proposta, decididamente, não em nada contribuiria para tal, sendo totalmente inoportuna, desfasada da realidade e, como se diz, comprovadamente ineficaz. Muito obrigado. Palavra ao Sr. Deputado Adolfo Brazão, do PSD. Sr. Deputado, muito obrigado pela sua questão, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Em relação a esta questão do fim de semana e não domingos e feriados, eu penso que o que o Sr. Deputado quer dizer é que a questão é a abertura dos museus aos domingos, certo? Não percebi muito bem a questão da maneira como foi posta, parece-me que foi isso que queria dizer. Eu acho que respondi antecipadamente quando disse que isso implicaria, não é só uma reorganização, mas sim uma reorganização dos quadros da própria Secretaria, ou seja, a admissão de mais pessoal, que é uma coisa que nesta altura é preciso, porque senão eles têm turnos, já têm os turnos completos, já têm os horários completos, portanto era preciso mais gente. Neste momento não parece que seja possível. Acha que as pessoas não estão a cumprir já o máximo do seu horário? Estão. Seria preciso mais pessoas. Portanto, será uma coisa que, enfim, poderá ficar como ideia para a frente. Neste momento é inaceitável. Em relação a invocar outros locais, eu não sei, nem dei por essa chamada de atenção de se falar de outros locais. O que eu quis dizer é que os museus aqui são baratos e são efetivamente, quando me desloco a outros sítios, sou um frequentador de museus, como a senhora deputada naturalmente será também, e nós sabemos os preços que pagamos nos outros sítios. Ou seja, uma coisa, quando o preço já é barato, menos se justifica estar a pôr em determinadas alturas gratuidade dos mesmos. São preços quase simbólicos, são mesmo... o máximo que eu encontrei aqui na região são 4 euros. E depois, os grupos têm desconto.
as famílias têm desconto, tudo isso está previsto. Os jovens não pagam, portanto, repara, portanto, e além do mais, há muitos dias em que há muitos museus até onde é sempre gratuito, quer dizer, se quiserem ver uma exposição aqui da Magnólia, não paga nada, enfim. Portanto, as realidades são diversas e, portanto, o que existe noutros países, o que existe no continente, é um ponto de comparação também, acho que sim. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado.